Há um pecado agachado à entrada, à espera, e tem desejo de te dominar. E tu será capaz de vencê-lo? Bom, o podcast de hoje, o enquete de hoje, a questão de hoje é a ira. A ira. Como você está lidando com isso, né? E aqui tem um exemplo desde o início da humanidade, no princípio de tudo, né? A história aqui dos dois irmãos, Caim e Abel, mais precisamente no livro de Gênesis, no capítulo 3, né? E você, como está lidando com isso, né? Aqui o relato, logo desde os primórdios, desde o início, né? Tá escrito aqui a história desses dois homens, né? Caim e Abel, dois irmãos. Diga-se de passagem, logo de início aqui, o significado em hebraico para Caim é posse. E o significado para nome Abel é curto, passageiro, efêmero. E de fato foi a vida dele, rápida, né? É bom lembrar que eles eram homens, possivelmente beirando seus 30 anos por aí, tá? E o relato narra aqui que em um dado momento Caim, ele era lavrador, ele cuidava da terra, e Abel, ele era pastor, ele cuidava das ovelhas, dos rebanhos e tal, ele fazia isso, né? E é bem interessante a gente lembrar também que os seus pais, né, no caso Adão e Eva, fazia a oralidade, ou seja, contava para ele a história da vida, como eles estavam, onde eles estavam, né? Isso possivelmente ali na hora do café e tal, e não só para ele, mas para os outros. Então eles praticavam essa oralidade. Não existia escrita, gente. Então os pais estavam contando ali como foi, viemos de tal lugar, assim, tem um Deus lá em cima, tal, aquela coisa toda. E nós fizemos algo que infringiu a lei e tal, e estamos aqui pagando por isso, tá bom? E esse Deus é assim, tal, ele falou para os seus filhos. Em um dado momento, esse Caim, primogênito, primeiro, né? Ele decidiu fazer uma oferenda para Deus. Quem sabe a gente volta a ter uma comunicação com Deus, não sei, enfim, ele pensou assim, possivelmente. E ele fez, e o irmão também foi e fez junto. Aí o fato é que Deus observou ali no momento em que ele, quando fez a oferta dele, a oferenda dele, com os legumes dele, ele não deu aquela honra necessária para Deus. Ele não foi esmerado, ele não foi caprichoso, ele não foi mais dedicado. Vamos falar assim. Já o Abel, ele pegou o seu melhor. Ele pegou o seu melhor animal lá, o mais gordo, mais bonito, o mais saudável, e apresentou para Deus. Acontece que Deus aceitou a oferenda de Abel. Automaticamente, Deus percebeu que se acendeu uma ira do seu irmão, ou seja, Caim. Viu o irmão, viu a oferta sendo aceita por Deus, e ele ficou irado. Ele odiou seu irmão. Isso é fato, ele odiou seu irmão. Pronto. Tendo em vista isso, Deus foi e conversou com ele, né? Deus, se eles queriam que Deus falasse com eles, vamos dizer assim, né? Uma religação com Deus, Deus foi e falou, mas não falou com Abel. Olha que interessante. Ele foi e falou com Caim. E ele disse, lá no versículo aqui, ele diz assim, no capítulo 4, ali do 6 em diante, tal. Aí diz, por que se acende a tua ira contra o teu irmão? Se te fizeres o bem, não vai ter merecimento? Então Deus já estava vendo atitudes em Caim que naquele momento ele não estava sendo merecedor de receber a bênção de Deus, pelas atitudes dele. Olha aí, tá bom? Ou seja, você planta, você colhe. Então Deus estava dando um conselho para ele. Por que te acendes a tua ira, teu irmão? O pecado, pecado que quer dizer erro, falha,
O pecado está agaçado ao seu lado e tem um desejo, ou seja, o pecado quer que você faça isso. Não estamos falando de um ser, estamos falando do próprio ser humano. Deus está falando de nós mesmos. O pecado está do seu lado. Ele está desejando que isso aconteça. Você vai ter poder para isso? Vai conseguir resistir isso? Deus deu um outro conselho para ele. Gente, é interessante só lembrar que a iniciativa de fazer as oferendas foi de Caim. Porque Caim ouvia o seu pai Adão falar de Deus, ele queria uma aproximação com Deus. Ele queria algo, só que ele quis algo e em algum momento ele botou tudo a perder. Porque deu muito ouvido, ou ouviu muito o seu coração, simbólico, né? Mas o seu coração. Em um dado momento ele chegou e pai e tal, chamou o irmão para dar um passeio no campo. Vamos aqui, vamos dar uma volta, tal. Covardemente pegou o irmão de costa e agrediu ele, espancou ele, deu um golpe nele que matou, foi fatal, né? Para você que não conhece, você que é muito jovem, que não conhece as escrituras e esse relato, ou você que já tem uma idade e ainda não sabe disso, está lá nas escrituras, é um fato, o primeiro crime da humanidade, o primeiro assassinato da humanidade, foi lá desde o início, tá bom? Irmão matando outro irmão. E aí o enquete aqui é a ira, o tema aqui desse enquete é a ira. Deus disse, o pecado está ao lado, esse pecado é a ira que todos nós temos dentro de nós. E temos que prender, segurar ele, segurar firme. Porque é essa ira que faz o ser humano cometer um erro. E aí depois que ele cometeu o erro, depois que ele comete o pecado, ele tem que pagar por esse pecado, né? E aí o relato mais na frente fala sobre isso, que ele fez, matou o irmão, tal, e Deus procurou ele em um dado momento, e aí cadê seu irmão? Ele ainda foi arrogante, ele não se deu conta que Deus está falando com ele. A cegueira do ser humano, a ira é tão grande que cega o ser humano. Não dá para ver as razões das vidas, o porquê das coisas, fica cego. Ele não se dá conta que o que ele queria desde o início aconteceu. Deus está falando com ele. Tá entendendo? Então, aí Deus disse, por que fizeste isso? O sangue do teu irmão tá clamando do solo, lá do solo. Deus sabe de tudo. E aí disse, aí Caim, né? Disse, não, então nesse caso eu sou um errante, eu vou pagar pelo meu erro e eu sou fácil, uma presa fácil. Qualquer um que me pegar certamente vai me matar, né? Aí Deus falou, de fato você vai pagar caro por isso. Antes ele era um lavrador, lembra? Agora Deus disse que todo o solo que ele pegar não vai frutificar. Ele é amaldiçoado. Por isso, o solo não vai dar nada. Então ele não vai, daí para frente, esqueça a lavoura, ele não vai ser mais lavrador, ele não vai mais, a mão dele não vai gerar mais nada, não vai produzir mais nada nesse aspecto. E aí Deus disse, ninguém pode matar Caim, e estabeleceu um símbolo, um sinal, alguma coisa para que nem quem quer que matasse, quem quer que tentasse matar Caim seria amaldiçoado, morto, punido, e isso de geração em geração. Então, aí é um outro assunto, vamos lá mais na frente falar sobre isso, mas aqui o ponto do enquete de hoje é ira. Veja, nós estamos no nosso canto, aí nós, de alguma forma, despertamos o desejo para alguma coisa, qualquer que seja essa coisa, qualquer que seja. Mas não ponderamos, aí vamos dar sempre ouvido muito ao nosso desejo, que é esse, tá? E por uma ofensa que nos fizeram, por um emprego que perdeu, por o que quer que seja. Aí deixamos o quê? A ira nos dominar. Possivelmente vamos ficar cegos e certamente vamos cometer o erro. Fica aqui esse questionamento, fica aqui para a gente refletir sobre isso, você, eu, enfim. E se você gostou desse podcast, compartilha para mais pessoas. Deixa o seu comentário o que você achou desse assunto, onde mais você encontrou mais detalhes sobre esse assunto aqui nas escrituras, no livro de Gênesis e tal. Lembrando que, claro,
não sou verdadeiramente um pastor, não é essa ideia, não tem nada a ver religião nisso aqui, mas é a história, a nossa história, a história da humanidade que está aqui para que a gente faça nossas conclusões, tire nossas conclusões e para que a gente tome a decisão certa, para que a gente possa ter um posicionamento mais correto diante do Criador, diante à nossa volta, né? Filho, pai, mãe, marido, mulher e assim por diante, e humanidade, né? Valeu, agradecendo pela audiência, pelo carinho, já você que já me segue aí, tá? Vai lá nas redes sociais, Encast, tá? Você me acha lá. Instagram, TikTok, YouTube, enfim, redes sociais. Valeu, até o próximo Encast e um beijo do céu. Encast.